IQS, Índice da Qualidade do Solo. O que é o IQS? O IQS ele é uma coisa bem simples. Ele é uma interpretação simplificada das análises do perfil do solo. Com base em diversos parâmetros químicos e físicos do solo, o IQS ele pontua o solo com uma nota e ele classifica o solo com um rating. O IQS ele vem para trazer a fertilidade do solo, que é algo invisível, e o IQS vai trazer para o visível. Como que funciona o IQS? Através de algoritmos criados pela LaborSolo, o IQS ele vai pontuar cada um dos atributos químicos e físicos do solo. Essas pontuações que o IQS dá, nós chamamos de índice de performance, ou IPs. O cálcio tem um IP, o fósforo tem um IP, a compactação tem um IP, a porosidade tem um IP. Tudo tem um índice de performance. E esses índices de performance, eles podem ser positivos ou negativos, de acordo com o excesso ou a falta de um determinado nutriente no solo. Inicialmente, em 3 profundidades analisadas, nós temos um total de 39 índices de performance. Esses 39 índices de performance, eles derivam mais 2 índices. O índice químico, ou IQIM, e o índice físico, ou IFIS, que nada mais são do que o conjunto dos parâmetros químicos e físicos do solo. Esses 2 índices, IQIM e IFIS, eles derivam uma nota final, que é o IQS. O IQS, ele é uma nota que pode ir de 0 até 10 e classificar o solo com um rating que vai de G até A. Ok, e a interpretação disso na prática? Como que o IQS funciona? Vamos pegar aqui, gente, imaginem ali, ó, o rating pode ir de G até A. Quanto mais fértil o meu solo, mais próximo do A eu estou. Quanto menos fértil o solo, mais próximo do G eu estou. Obviamente, um solo mais fértil, ele me dá um potencial produtivo maior e uma estabilidade de produção maior também. O que isso quer dizer? Solos mais férteis, eles tendem a produzir mais e ter uma produção mais constante entre as safras, com menos quebras de safra. Então, pessoal, obviamente, um solo com maior potencial produtivo e um solo com uma maior estabilidade de produção, isso me dá um menor risco de produção. Outra coisa, vocês estão vendo ali que o rating ele pode ser positivo ou negativo. O que isso quer dizer? Como nós avaliamos os parâmetros químicos e físicos, caso o conjunto, os problemas químicos forem maiores do que os físicos, ou seja, eu tenho mais problema químico do que físico, meu rating é positivo, a minha nota é positiva. Por que isso? Problemas químicos de solo, eles tendem a ser mais fáceis de resolver, mais baratos de resolver, e a solução deles é a curto prazo. Pelo contrário, caso a física do solo esteja pior do que a química do solo, meu rating é negativo. Problemas físicos, eles tendem a ser mais caros de resolver e a reversibilidade deles tendem a ser no longo prazo. Exemplificando, é muito mais fácil eu corrigir um problema de fósforo no solo do que eu reverter uma compactação, por exemplo. Ok? Aqui nós temos 2 exemplos reais de IQS. Ok? Por que nós selecionamos esses 2 exemplos em específico? Essas 2 áreas, porque elas são 2 áreas ambientalmente falando muito semelhantes. Essas 2 áreas aqui, elas são no Paraná, ok? Elas possuem a mesma altitude
em torno de 950 metros de altitude. Elas possuem praticamente a mesma textura de solo e elas estão distantes a uma distância de 60 quilômetros uma da outra. E o mais importante, elas têm o mesmo propósito de produção. Essas duas áreas aqui são sementeiras, elas são produtoras de semente. Só de bater o olho aqui, gente, você vê a organização de uma delas. Essas bolinhas aí são os IPs, tá? E lá a bagunça. Essa primeira sementeira, nós temos um solo A+, com IQS 9 e 4. Já na segunda área, na segunda sementeira, nós temos um IQS E+, e um rating 4 e 9. Ou seja, áreas ambientalmente praticamente iguais e com solos de fertilidade totalmente diferentes. Beleza, e o que isso quer me dizer na prática aí, né, que interessa financeiramente? Nós fizemos um cálculo para, teoricamente, elevar o IQS, no caso de 9,4 para um IQS 10, para levar um solo A+. Na primeira área, nós tivemos um custo contabilizando insumos, frete e aplicações de aproximadamente R$ 654 por hectare. Enquanto na segunda área, para fazer a mesma coisa, esse custo sobe para R$ 5.283, ou praticamente 8 vezes mais. Áreas iguais, ambientes iguais, solos e custos de produção completamente diferentes. O que eu sei dessas áreas? Eu sei que a produtividade média da primeira é realmente bem maior que a segunda. Essa primeira área, a gente nunca ouviu falar de alguma quebra de produção, certo? Vocês podem ver o perfil do solo, não existe nenhum impedimento químico ou físico. Temos o caso aí de raiz de milho, por exemplo, ultrapassando 2 metros de profundidade. E já na segunda, eu não posso dizer a mesma coisa. E o mais importante, gente, eu tenho certeza absoluta que a primeira sementeira entrega sementes de qualidade muito superior à segunda. Certo? Ok, bacana, legal. E beleza, e na prática, como que eu utilizo o IQS? Quem pode usar o IQS? Primeiro, produtores e empresas de produção, produtores rurais, usinas, produtores de eucalipto, certo? Eles utilizaram o IQS como uma ferramenta gerencial, uma ferramenta para direcionar recurso e diminuir os riscos. Segundo, certificações agrícolas. Todo mundo aqui que trabalha com agricultura, nós sabemos que a agricultura mundial ela está partindo para certificações. Isso não tem mais volta. E, infelizmente, pessoal, no Brasil, as certificadoras que a gente tem, elas tratam a fertilidade do solo de uma maneira muito superficial, certo? Praticamente não tem nada de fertilidade dentro dessas certificadoras. Então, nós queremos entrar com o IQS para trabalhar isso, para mostrar para essas certificadoras que o principal pilar da sustentabilidade da produção é o solo. Obviamente, junto com as questões sociais e ambientais que eles tanto abordam. Terceiro, classificações de ambiente de produção. Nesse ponto, a cana está um pouco na frente do grão. Na cana já existe alguma coisa parecida. Mas quando eu falo classificação de ambiente de produção, é pensando no posicionamento de cultivares. Todo mundo aqui que é agricultor ou conhece, todo mundo já viu um posicionamento de cultivar. Ó, o híbrido X, ele é para solos de alta fertilidade. Já o híbrido Y, ele se desenvolve bem em solos de média e baixa fertilidade. O que é um solo de alta, média e baixa fertilidade? Dentro de dezenas de parâmetros que a gente pode analisar no solo. O IQS ele quantifica exatamente isso.
Ó, o híbrido X, ele é para solos A e B. Já o híbrido Y, ele se desenvolve bem em solos D, E e F. E assim por diante. O IQS, ele se parte do mercado imobiliário. Hoje, senhores, quando vocês vão comprar uma fazenda, ou conhecem alguém que vão comprar, quais são as coisas que você analisa na compra de uma fazenda? Localização é a primeira, talvez topografia, asfalto, estrutura física, né, barracões e tal. E aí eu pergunto, alguém analisa o solo antes de comprar uma fazenda? Eu digo que sim. Nós já tivemos um caso na Labor Solo, há uns 4 anos atrás. Eu estava lá no escritório e aí me chamaram lá na frente que tinha um agricultor que estava com dúvida no que pedir na análise ali. Aí eu fui lá conversar com ele e conversando com ele eu comecei a especular algumas coisas. Ó, de onde o senhor tirou essa amostra? Qual que é a profundidade dessa amostra? Qual que é a área representada por essa amostra? Quem coletou a amostra? Ele respondeu assim para mim, não sei. Um funcionário meu mandou do Mato Grosso, que eu estou querendo comprar uma área, se eu não me engano, era de 1.000 hectares em Sorriso. Aí eu trouxe essa amostra para vocês aí, para ver se eu compro, se eu não compro, se o solo está bom, se o solo está ruim. Pô, é um investimento, gente, uma fazenda de 1.000 hectares em Sorriso, hoje deve ser alguma coisa entre 35 e 40 milhões de reais. O cara coletou uma amostra que ele não sabe quem coletou, não sabe onde coletou, ele não sabe a profundidade que coletou, e aquilo vai balizar o investimento dele. Um levantamento com IQS na área, ele seria muito proveitoso para esse mercado. O IQS, gente, ele fazia parte de contratos de arrendamento e parceria. Imaginem vocês, proprietários de uma fazenda. Certo? Vamos voltar àquele exemplo anterior das duas áreas. Uma área A+, e uma área E+. Os senhores são proprietários de uma fazenda A+. Vocês arrendam essa fazenda e depois de 6, 7 anos, vocês pegam a área de vocês de volta. Imagina que vocês pegam um solo A+, e o arrendatário te devolve um solo E+. Vocês concordam que alguma multa tem que ser aplicada? A gente tem que dar um jeito de medir isso. Afinal, vocês viram, são 8 vezes mais o custo da correção de solo. O contrário também é verdadeiro. Imagina eu, proprietário de uma área, certo? Uma área F-. Eu arrendo essa área para vocês e depois aí de 6 anos, 7 anos de contrato, vocês me devolvem uma área B+. Ou seja, vocês investiram naquela área, vocês corrigiram aquela área, é uma área produtiva. Vocês concordam também que uma bonificação tem que ser dada a vocês, por ter cuidado do solo? Isso acabaria um pouco com aquela novela de, eu não vou corrigir essa área porque ela é arrendada. O cara não faz uma cultura de cobertura porque em 4, 5 anos de contrato ele tem que tirar o máximo possível daquela área. Ou naquela, larga assim mesmo, eu vou arrendar para cana mesmo. Isso existe, né? Então, o IQS, dentro de contratos de arrendamento e parceria, ele é muito útil. E por último, financiamentos e seguros agrícolas. Solos mais férteis, solos com ratings maiores, eles têm riscos menores do que solos com ratings baixos. Não é justo um cara que cuida do solo, um solo A+, B+, ele pagar a mesma taxa de financiamento de um solo F, ou ele ter o mesmo prêmio de seguro do solo F. Então, a gente já está em contato com algumas instituições financeiras para tentar trabalhar o IQS também nesse mercado.